rapaziada, assiste na parada, como é que eu vou dizer seguinte, Carlos? É que os personagens mais infiéis de Family Guy. Bom, o vídeo é muito grande, então bora logo ver. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal aí. 3, 2, 1, play. Quem é o personagem mais infiel de Family Guy? A gente sabe que em Quahog ninguém é santo, e a moralidade passa Passa muito longe, muito mesmo, de Jesus Cristo. Só de pensar nas atrocidades que já fizeram, meu Jesus Cristo. longe da caneta do Seth MacFarlane. Mas, entre tantas traições e puladas de cerca, quem detém o título de maior infiel da série? Quagmire. Porque ele é meio... tá ligado? Eu acho que é o Quagmire. Não tô Hoje nem vamos zoando. analisar do caso mais leve ao mais imperdoável. E para abrir o ranking, no 9º lugar temos ele, Joe Swanson. Pois é, até o policial mais dedicado da cidade já caiu em tentação. Apesar do Joe ser o pilar da justiça no grupo, ele acabou rolando direto para o erro uma única vez. Tudo aconteceu no episódio Casos Internos. O Joe consegue desmantelar um esquema pesado de tráfico e finalmente recebe Muito maneiro, tá? Eu não assisti esse episódio, mas legal, mano. Eu recebi spoiler. Bacana. Mas eu achei o legal, velho. reconhecimento que merece. O sucesso é tanto que o capitão decide dar uma festa em sua homenagem. Só que, enquanto a cidade inteira comemora, Legal. o clima em casa é outro. A reação da Bonnie ao sucesso do marido é, no mínimo, decepcionante. O chefe vai até dar uma festa pra mim. Não sei se aguento outra noite daqueles olhares de compaixão de todas as outras esposas. Olha, dá até pra ter um Nossa. Mano, eu lembrava que ela era babaca, mas nesse nível, viado, dá até dó dele, tá ligado? E essa daí já deve ter traído ele faz muitas vezes, tá? Que desgraçado. pouco de pena da Bonnie, mas custava tentar ser um pouco mais legal? Enfim, a festa começa e o clima está lá no alto. Mas o que era pra ser só uma comemoração vira um problema quando E mano, deixa eu falar, ela também é uma das personagens que eu acho que mais trai o Joel, tá ligado? Eu não tô nem zoando isso. Eu não tô nem zoando mesmo. Eu acho que ela trai mais o Joel do que o Joel trai ela, tá ligado? Se eu não me engano, acho que aconteceu algumas vezes quando eu tava assistindo. Que era uma piada muito recorrente, tá? Joe é abordado por uma recruta chamada Nora. E ela chega com uma cantada que pegou todo mundo, inclusive o Joe, de surpresa. Dizem pra nunca conhecer nossos heróis, mas nunca dizem nada sobre beijá-los. Eita, o clima Legal. esquentou, hein? Mas é melhor baixar o fogo porque o nosso oficial aqui é um homem casado e, bom, teoricamente honrado. De primeira, o Joe dá um fora na Nora e mostra que está fora do mercado. Mandou bem, Joe! Orgulho do time, só que não por muito tempo. Se a mulher dele trai ele, foda-se, tá ligado? Separa. Mas a Family Guy é meio que nem Simpsons, tá ligado? Porra, é tipo assim, Family Guy é que nem Simpsons. Eles não mudam os status quo pra ficar pra série, tá ligado? Mas na vida real já teria terminado, ó, uma cota. Lá no Ostra Bêbada, o Joe resolve desabafar logo com o Peter e o Quagmire, que vamos combinar é a pior dupla possível Exatamente. Um maluco e o outro psicopata. para dar conselhos. E eles dão aquele conselho de mestre. Dizem pro Joe dar o troco na Bonnie por causa daquele francês com quem ela teve um caso no passado. Resumindo, eles convencem o Joe a pular a cerca. O Joe, enterrando de vez a moralidade, decide ouvir os amigos. No dia seguinte no trabalho, ele dá em cima da Nora e os dois acabam no banheiro da delegacia para uma rapidinha. Oh, Nora. você trouxe preservativo? Oh, não esquenta, não sai nada da frente. Gente, vamos agir como se não tivéssemos ouvido essa parte da rapidinha no banheiro? E como se isso já não fosse ruim o suficiente, ele decide dar a notícia pro Peter e pro Quagmire bem no aniversário do filho. Mas isso não acaba bem. Você me traiu, Ah, sabe, eu... seu desgraçado! Acontece que havia Que nem o sujo falando do mal lavado. Mas, mano, como eu falei, eu não perderia minha moralidade por nada. Eu terminaria primeiro pra depois ficar com a pessoa, tá ligado? Porque eu sei que é foda terminar um relacionamento de anos. Eu tô colocando isso pra vida real, tá? Beleza? Tipo assim, é um personagem de ficção, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, mas eu tô colocando isso como se fosse uma situação real. Tirando a parte de toda a loucura que é Family Guy, cara, colocando pra vida real,
seria mais interessante um arco de desenvolvimento que nunca vai ter, porque esse tipo de série nunca tem, seria pegar esse personagem, fazer com que ele termine, depois que com essa pessoa, fique um tempo com ela e depois volte, tá ligado? Seria um desenvolvimento ótimo pra, tipo assim, pra ter uma mudança legal de status quo do Uma personagem. babá eletrônica no quarto pela qual a Bonnie ouve a conversa. O resultado? Um barraco generalizado com a Bonnie, de mãos dadas com a hipocrisia, gritando desesperada e com toda a razão do mundo também. No fim das contas, descobrimos que a Bonnie nunca traiu o Joe com aquele francês em Paris, o que tornou o Mas ela traiu com os personagens, se eu não me conselho de engano. Peter e Glenn totalmente sem base. O Joe ainda tenta culpar o comportamento da Bonnie pela sua própria traição, mas não cola. O clima fica tão pesado que os dois decidem pedir o divórcio. Eu faço rituais de purificação no meu corpo depois que a gente transa. Eles purificam a infinita tristeza de transar com um miserável. Eu quero um divórcio! E com certeza... Tá, eu sei que mano, entendo que é uma série de sátira e uns cacete, mas cara, pode fuder, tá? vai ter. Mas, em uma reviravolta totalmente inesperada, Peter e Lois se unem para consertar o casamento deles, recriando o dia em que Joe conheceu Bonnie como uma stripper. Escute, Bonnie, Tá, já começa no erro, meu parceiro. eu queria pedir desculpas. Fui um babá. Eu não lembrava disso, tá? Sério, eu não lembrava disso. Que merda. Sinto sua falta. Eu também peço desculpas. E o meu mano já começa no erro, casando com stripper. Por que, Deus? Por quê? Eu não lembrava disso, tá? Sei que não tem sido fácil viver comigo ultimamente. Eu quase achei fofo, mas fofura não apaga o erro. O Joe caiu feio no buraco da traição. Pelo menos ele foi pego e sentiu o peso da culpa. Mas se o Joe só teve um caso confirmado, o próximo da lista é reincidente. Número 8. Carter Pilter Schmidt. O sogro mais rico de Quahog não é flor que se cheire. Ele despreza pobre e acha que o dinheiro o coloca acima da lei. Mas ele adicionou mais um erro para a conta ao trair a Bárbara. No episódio Bem-vindo de Volta Carter, Peter e Lois vão visitar os sogros. Tudo parecia normal até o Peter ir chamar o Carter para o jantar. Mas adivinha, o velho já estava se servindo de uma acompanhante asiática em pleno iate. E as desculpas que ele dá conseguem ser ainda piores. E o senhor está tendo um caso? Não, essa é minha irmã. Não, eu sou impotente. Ai, caramba, velho. Era melhor ter falado que era assistente asiática, velho. Que nojo. Eu quero dizer, ela ficou me vendo enquanto eu me tocava. Pois é, nojento. Mas a gente sabe como o Carter resolve as coisas. Ele deu um cala-a-boca no Peter na base da pressão. Aquele foi, sem dúvida, o jantar mais tenso da vida do Peter. Ele até conseguiu voltar para casa sem contar nada para Lois, mas foi só tomar a primeira cerveja com os amigos que a língua coçou. O Peter abre o bico sobre a traição do Carter, e o Quagmire, claro, dá uma ideia bem interessante. É muito difícil ficar de boca fechada. Na verdade, Peter, isso pode ser uma oportunidade de ouro pra você. Como assim? O pai da Lois é rico, você pode fazer ele pagar uma fortuna pra você calar a sua boca. Papo de amigo, o Carter tá cheio da grana, mas agora tá cheio de problemas também. Com o apoio do Quagmire e do Joe, o Peter começa a chantagear o sogro para fazer as coisas mais absurdas possíveis. Ele obriga o ricaço a deixar ele usar sua banheira de luxo, faz o velho escrever bordões idiotas e até manda ele ir xingar franceses de graça. Povo da França, um bonitão depressivo fumando um cigarro não é cinema. E suas sirenes parecem gays fazendo um homenagem. O Peter realmente deixou o Carter na mão dele e as exigências não paravam de aumentar. O problema foi quando o Peter resolveu pedir a TV do sogro. Ele acabou se empolgando e soltou a bomba na frente da Bárbara e da Lois. O Peter é o máximo, ele é incrível e ele faz sons de laser melhor do que eu. Phil, ouviu isso, Lois? E ele não está falando isso só porque não contei que ele tem um caso. Como era de se esperar, o Carter fica furioso quando a Bárbara pede o divórcio. Ele vai da raiva à depressão total em um segundo. Mas aí o Peter entra em ação para tentar animar o sogro, lembrando ele das vantagens de ser solteiro.
Mas, vindo do Peter, é claro que isso não ia prestar. Tragam o John Barrymore com soda 3000 alóis para as garotas. Como é que é? Qual é seu problema, idiota? O quê? Ele é de alguém? E como poderia dar certo? Com aquele jeito arrogante e preconceituoso. O Carter até tenta se redimir, pede desculpas pra Bárbara e jura que nunca mais vai traí-la. Mas em Carter e Tricia, essa promessa vira fumaça rapidinho. Do nada, ele resolve comprar a cervejaria Pawtucket e vira o chefe do Peter. Além de ter que aguentar as chatices do sogro no trabalho, o Peter acaba ouvindo uma conversa que não deveria. Senhor Peter Schmidt, o que o senhor está pedindo é ilegal. Eu não quero saber. Quero as nossas latas de cerveja feitas com material mais barato que houver. Mas, senhor... Que tal as privadas metálicas onde os prisioneiros fazem vinho? O Carter não brinca em serviço. E olha que o Peter, que encara até um frango gigante no soco através do tempo, percebeu o perigo da ideia do sogro e resolveu abrir o bico para a repórter Tricia Takanawa. Só que, quando a Tricia vai tirar satisfação direto com o chefão, o Carter acaba ficando hipnotizado por ela. Repórter. Se mantém fetiche em asiática, não é possível. Pelo visto, o Carter tem mesmo uma queda por mulheres asiáticas. Em um minuto, ele está lá, humilhando o Peter como seu novo chefe, e no outro, já está chamando a Tricia Takanawa de amor da vida dele. Só tem um detalhe. O Carter ainda é um homem casado, lembra? Então por onde anda a Bárbara no meio dessa bagunça toda? E a mamãe? Onde está a mamãe? Ela está no sanatório. No sanatório? Sim, eu disse a ela que ia deixá-la e ela surtou sem qualquer motivo. Internar a própria esposa num sanatório só para poder ficar livre para curtir, isso aí já é outro nível de mau caratismo. Mas, se você acha que o Carter é o único tóxico da relação, a próxima da lista vai te fazer sentir pena dele. Número 7. Bárbara Pilter Schmidt. Ok, faz sentido. Faz sentido. Pois é, a Babs. A esposa do insuportável Carter também tem seus segredos cabeludos. No episódio O Estrangulador de Gordos, a gente descobre o resultado traumático de uma traição dela. Tudo começa quando a Lois vê um retrato antigo de família e descobre que tem um irmão que ela nunca conheceu. Ah, que estranho. Não sabia que você tinha um irmão. E não tenho, quer dizer, eu acho que não. Claro que isso foi um choque total para ela. Depois de confirmar tudo nos registros da família, a Lois decide ir atrás do seu irmão perdido, o Patrick Pilter Schmidt. Só que o que ela não esperava é que... Doutor, o meu irmão é realmente louco? Senhora Griffin, nunca usamos a palavra louco. Preferimos o termo mentalmente hilário. Acontece que o cara estava internado em um sanatório. Mas o mais bizarro é o motivo dele ter parado lá. A Bárbara traiu o Carter com o ator Jack Gleason e o pequeno Patrick... Que trauma! Jesus Cristo! Que acabou entrando no quarto e vendo a cena. Se você queria saber por que a Bárbara está acima do Carter na lista, tá aí a resposta. Como alguém tem coragem de trair o marido na frente do filho e ainda deixar o próprio filho ser internado porque ficou traumatizado com o que viu? É o puro suco do caos familiar. E não para Exatamente. por aí. No episódio Peterótico, ela mostra seu lado mais calculista. Tudo começa quando o Peter escreve um livro erótico que viraliza tanto que um cara sofre um acidente horrível só de ficar empolgado ouvindo o audiobook enquanto dirigia. Ou talvez assim meio espanhola. Ah, isso, tá ficando quente aqui. É melhor tirar a camisa. O resultado? Alguém tinha que pagar o pato e esse alguém foi a editora do livro. E adivinha quem era o dono? O Carter. Por causa dessa presepada do Peter, o Carter perde tudo e fica completamente falido. E como era de se esperar, ele não sabe lidar nem um pouco com a pobreza. É nesse momento que a Bárbara entra em cena. Ou melhor, sai dela. Minha esposa me abandonou. A mamãe te abandonou? Ela fugiu com o Ted Turner. Só Deus sabe o que estão fazendo. Vamos dar um banhinho no Elmo? É. Vamos dar um banhinho no Telly? É. Imagina largar o seu marido e correr para os braços de outro só porque ele perdeu o dinheiro? Isso é o que eu chamo de traição de elite. E a Bárbara não parou por aí. Mais tarde, ela se divorcia do tal Ted Turner, arranca metade da fortuna dele na justiça e volta correndo pro Carter para eles serem ricos de novo. É mole? Querido. Babs, meu amor. Amor, somos ricos de novo. Me divorciei do Ted Turner e peguei metade do dinheiro dele. Somos donos da metade da CNN e da TNT. Legal. Se isso não for doentio, eu já não sei mais o que é.
Mas se a Bárbara traiu o Exatamente. marido, o próximo da lista se especializou em algo ainda pior: trair os próprios melhores amigos. Número 6. Glenn Quagmire. Tava demorando. Pois é, o garanhão de Quahog não podia ficar de fora. Você deve estar se perguntando por que ele está aqui, já que ele quase nunca assume um relacionamento sério para poder trair, não é? Mas o Quagmire é o número 6, porque ele trai a única coisa que ele jura fidelidade, a amizade. No episódio O Cleveland, Loretta e Quagmire, ele dá sua primeira facada nas costas. Durante um passeio de iate com a galera, o Glenn resolve pescar, mas o peixe dele acaba caindo num lugar, digamos, bem curioso. Vai fundo, mostra pro peixe quem é que manda. Ô, Loretta, tem aquela salada de feijão que você tanto aprecia. Oi, Quagmire. Peraí, Cleveland, você não viu isso mesmo? Enfim, o Quagmire recupera sua captura que caiu direto no decote da Loretta, mas a coisa não para por ali. A Loretta o convida para mais e, em vez de respeitar o amigo e resistir à tentação, o Quagmire abraça a oportunidade e começa um caso com a esposa do Cleveland. Mano, o Quagmire é tá ligado? Eu não tô nem zoando, o cara é um psicopata puro, então... E também é pedo, tá ligado? Ele é pedo. Então, pelo amor de Deus, vocês acham mesmo que o Quagmire ia perder a oportunidade dessas? Ele não tem nenhuma honra, tá ligado? Acho que nenhum dos personagens ali tem. O esquema só para quando o Peter e o Brian flagram os dois cometendo essa atrocidade em plena luz do dia. Peter Griffin, socorrista cumprindo suspensão. Que droga. Imagine jogar o código dos manos no lixo por alguns minutos de prazer? O Quagmire não tem limites e muito menos vergonha na cara. Quando o Cleveland parte pra cima dele, o Quagmire até admite o erro e jura Eu deixaria matar, tá? Não tô nem que zoando. vai colocar a amizade acima dos seus desejos. Isso não impediu o casamento do Cleveland de acabar, claro. Mas bastou pro Quagmire esquecer a promessa e trair outro amigo. No episódio em que o mundo vai acabar, Quahog vira um caos total. Tem o prefeito West surtando com a Orion e até Jesus eletrocutando o Mort Goldman. Mas no meio desse apocalipse, adivinha qual foi o último desejo do Quagmire? Dá só uma olhada. Eu sou virgem, Joe! Eu não quero morrer virgem! Por favor, me ajude! Deixa eu transar com a Bonnie! Eu vou deixar. Por meu amigo e pelo nosso último dia na Terra. Você é gente boa, Joe Swanson! Uau! Simplesmente inacreditável. Uma coisa é você manipular o seu melhor amigo para ele acreditar que você é virgem. Agora, ir lá e pegar a mulher dele, aí já é outro nível de trairagem. Como foi sua primeira vez? Eu já transei muitas vezes. Eu só queria transar de novo. E o pior é pensar que o Joe achou de boa deixar o Quagmire dormir com a esposa dele daquele jeito. Eu não achei isso muito legal também não, Cadê tá? o instinto de policial e as habilidades de detetive dele nessas horas? Mas quando você para analisar... Só podia ser Quagmire! Mas segura essa porque a coisa fica ainda mais bizarra. Teve aquela vez em que o Peter sofreu de amnésia e esqueceu de tudo. E o que o grande amigo Quagmire fez? Aproveitou o momento para seduzir a Lois e quase dorme com ela. Eu acho que agora eu posso ir sozinho. Espera aí. Ai! Tá tudo girando e a médica tá aqui comigo. Onde é que vai parar isso, hein? E nem o Brian escapou da talaricagem. Tudo bem que os dois são inimigos declarados, mas o Quagmire passou de todos os limites quando decidiu pegar a Caroline, a namorada do Brian. Quagmire! Uma coisa que eu não entendi, porque que ela namora um cachorro. Tá ligado? Eu não entendi essa, eu não cheguei nessa parte ainda não. Mas Essa janela está fazendo o cheiro de sexo sair. O que torna as traições do Quagmire ainda mais pesadas é que não foram deslizes de momento. Foram escolhas conscientes de colocar o prazer dele acima de qualquer amizade. Ele furou o olho de todo mundo. Do Quagmire, a gente já até espera o pior. Mas quando o idiota adorável do grupo começa a trair, aí você percebe que a moralidade em Quahog não vale nada. Número 5. Peter Griffin. Pra mim, esse... Sério? Eu pensei que o Peter tinha menos coisa que o Quagmire. cara merecia um troféu de maior imbecil da história. Ele se safa de tudo só porque é burro. Já destruiu casas, matou milhares de pessoas e quase acabou com o mundo com as suas burrices, mas ninguém bota ele na linha. E claro que ele também ia dar um jeito de se safar de uma traição.
No episódio Ele é o Cara, os Griffins participam daquele game show de famílias. No começo eles estão arrasando, mas quando o jogo vira e eles são expulsos, o Peter perde a cabeça e parte pra cima do apresentador. E minha caverna no jardim? E minha caverna no jardim? Tire as mãos de mim! Eu servi no exército fictício! Ao sofrer um golpe rápido, o Peter apaga e perde a memória. O que aconteceu? Onde estou? Quem é você? Eu sou Lois. Que Lois? E quem sou eu? Pois é, alguém precisava dar um corretivo nele. Mas o problema é que essa amnésia trouxe um nível de burrice totalmente renovado. Depois de aprender a ter relações com a Lois de novo, o Peter tem uma percepção profunda, ou pelo menos o que ele acha que é profundo. Quem é ela? É a mulher com quem eu vou transar hoje à noite. Pra que ser fiel, né? Que baita descoberta profunda. Então o seu amigão barrigudo traz uma desconhecida pra casa e chuta a própria família pra passar a noite com ela. Com amnésia ou não, o senso de caráter dele é inexistente. E no episódio Leve a Minha Esposa, o Peter esfrega a cara da Lois na lama com ainda mais força. O título já diz tudo, né? O Peter começa a dar em cima da Kimi, que era a parceira temporária do Quagmire, bem no meio de uma viagem de terapia de casal. Vocês deviam ir mesmo. Vai ser ótimo. O Peter simplesmente não tá nem aí pros sentimentos da Lois nessas horas, o que só deixa ele é o mais burro ele da ainda série. mais insuportável. A coisa é tão feia que, quando ele acaba fazendo dupla com a Kimi pra uma dinâmica em grupo, o Peter fica até animadinho demais com a situação. Você é demais, é tão engraçado. Kimi, eu te pago $1000 por uma palpada no seu bumbum. Por 2 eu te dou meu carro. O Peter ignora totalmente a esposa e só quer saber da Kimi a viagem inteira. Olha, se a Lois algum dia criar coragem e largar o Peter de vez, eu faço questão de ser testemunha a favor dela. Mas, enquanto as puladas de cerca do Peter costumam ser tratadas como acidentes, o caso da nossa próxima personagem foi tão devastador que destruiu um casamento para sempre. Número 4. Loretta Brown. A Loretta tem um lugar bem marcante na história de Family Guy. A traição dela não só acabou com o casamento, como deu origem a uma série totalmente nova, The Cleveland Show. Nas primeiras temporadas, ela era aquela esposa debochada do Cleveland, sempre com aquele de superioridade na ponta da língua. Dava pra ver de longe o desrespeito dela pelo marido. E foi esse clima que preparou o terreno para a traição icônica no episódio O Cleveland, Loretta e Quagmire. A gente já viu o lado do Quagmire, mas e a postura da Loretta nisso tudo? Vai ter que colocar a mão aqui dentro. Bom, eu não posso, você é a mulher do meu melhor amigo, botar a mão? Tudo bem, tá certo. É isso aí, vai fundo, mostra pro peixe quem é que manda. O Quagmire já tem fama de ser um sem vergonha total, mas a Loretta cruzou a linha quando, em vez de resistir, ela mesma convidou ele para entrar. A Loretta tá na quarta posição da nossa lista por 2 motivos. Primeiro, até dá pra tentar dar um desconto pro Glenn, porque ele pensa com a cabeça de baixo antes da de cima. Mas Eu não dou desconto pra a ninguém, Loretta tá? não. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Foi uma traição intencional e maldosa pra caramba. E segundo, quando o Quagmire caiu na real e viu o tamanho da besteira que fez, ele ficou mal de verdade. Ou pelo menos tentou fazer algo pra se redimir. Tenho me machucado muito. Eu sinto muito, Cleveland. Mas Loretta foi exatamente o oposto. O que você fez foi imperdoável. O nosso casamento chegou ao fim. Tá tudo bem, Cleveland, porque eu cansei de ser sua esposa. Bem, eu posso não ser perfeito. Ela teve 0 remorso, não pediu desculpas e ainda tinha um insulto pronto pro Cleveland. O Cleveland costuma ser um banana, mas ainda bem que dessa vez ele não aceitou calado. A traição foi tão pesada que o Seth MacFarlane usou isso como o gancho perfeito para criar uma série nova. Mandou bem, Loretta Brown. Suas atitudes destruíram um casamento, mas pelo menos você não foi hipócrita. Já o próximo personagem da nossa lista adora dar sermão sobre moralidade, mas é o primeiro a fazer tudo errado logo em seguida. Número 3. Brian Griffin. O Brian... Não lembro muito disso, é porque eu também vi poucas temporadas, mas... Tá, né? Você tá nessa ama se posição. vender como o cara mais intelectual, sofisticado e consciente de Quahog. É aquele tipo de personagem que você olha e pensa, ele nunca faria uma sujeira dessas. Mas a real é que o Brian chuta o balde e decepciona todo mundo, principalmente nos seus relacionamentos. E o ato mais desprezível dele acontece no episódio Um Amor para Brian. Nesse episódio, o cãozinho tenta a sorte no amor mais uma vez.
Depois que o Peter bate no carro de uma moça linda, o Brian vê ali a chance perfeita para chamar ela para sair. Talvez você possa me ajudar. O que é? Tenho uma reserva de jantar para 2 esta noite no Dominic e eu estou sozinho. Entendo o seu problema. Acho que eu posso te ajudar. Bela cantada pra cima da Nicole, hein? Mas o clima azeda rapidinho quando o Brian chega na casa dela e descobre que ela já saiu com outro. Mas ó, o Brian não perde viagem, ele é o mestre das oportunidades. Já que não deu certo com a filha, ele resolve dar em cima da mãe, a Rita, e os dois começam a namorar. Parece uma história fofinha, né? Só que não. Acontece que a Rita tem 50 anos, e claro que a família Griffin não ia perder a chance de zoar o Brian por causa disso o tempo todo. Muito obrigada, que ótimo que você gostou. Ei, sabe o que não fazemos a tempo? Que todos que estão sentados à mesa digam em que ano nasceram. Mesmo com toda a zoação, o Brian estava decidido a fazer o lance com a Rita dar certo. Ele até pediu ela em casamento, e ela aceitou na hora. Para comemorar, eles foram pro quarto para aquela noite de núpcias antecipada. Mas a noite não sai como planejado. Era seu seio? Não era! Acho que fraturei o quadril. Meu Deus, o que eu faço agora? Ligue pro número em minha pulseira. A Rita acabou de quebrar o quadril? Sim, ela com certeza quebrou. O Brian a leva para o hospital, ela passa por uma cirurgia e tem que ficar de repouso absoluto. De uma hora para outra, o Brian virou o cuidador dela. E como será que o nosso exemplo de moralidade vai reagir a isso? Você quer transar no banheiro? Puxa vida, eu quero sim, quero. Puxa, como eu quero isso. Pois é, ele foi lá e traiu. Depois de prometer babaca. Ficar com a Rita não importa o que acontecesse, Brian rende para a primeira garota que oferece uma rapidinha no banheiro. Parabéns, Brian! Tudo o que foi preciso para você sair abanando o rabo para outra foi ter uma noiva de cama. Sabe, me disseram que esse azul me deixaria com o intestino preso e foi isso mesmo. Tá certo. Eu estou entalada. E se você quiser passar pano pro Brian dizendo que ele só traiu porque a Rita estava doente, o que me diz das vezes em que ele ignorou as amizades e até o respeito pelo casamento dos outros? Teve aquela vez que o Brian continuou saindo com a Tori, uma mulher casada, mesmo depois de descobrir que ela já era comprometida. E vender uns cortadores de grama. Nossa, nem passa pela cabeça dele. E você quer tomar banho comigo? É claro. Esse programa tá bem legal. E não vamos esquecer de quando ele não perdeu tempo e logo deu um beijo na Bonnie Swanson. Desculpe, eu não... E esse cachorro conseguiu descer ainda mais o nível quando resolveu dar em cima da própria Meg. E pra coroar tudo isso... Ele vomitou depois, mas eu não sabia disso não, tá? Nossa senhora. O cachorro intelectual sempre teve uma queda enorme pela Lois. O negócio é tão intenso que ele até confessa seus sentimentos para Lois em plena viagem de férias. E para mim também tristeza. Pela circunstância tê-la destinada ao meu melhor amigo, através do qual nos conhecemos na cordialidade e tranquilidade da casa dela. Entendeu por que o Brian ficou com o terceiro lugar? Pelo menos outros traidores admitem o erro. Mas o Brian é aquele tipo que fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Mas ó, se você acha a hipocrisia dele ruim, a próxima da lista passou de esposa dedicada para uma traidora em série num piscar de olhos. Número 2, Bonnie Swanson. Eu não tô nem falando, mano. É tipo assim, o Joe teve um caso, tá ligado? Tipo assim, e essa daqui teve 99 outros, tá ligado? Eu sei que, tipo assim, é uma série que não gosta de mudar o status quo, mas como eu faria que, por Deus, ele largasse ela, mano? Porque, mano, foi muitos casos, mas muitos casos mesmo, velho. No começo da série, a Bonnie era um doce de pessoa, cuidava do Joe sem reclamar e segurava as pontas em casa. Só que, com o passar do tempo, parece que ela cansou de ser a esposa perfeita e passou a humilhar o Joe na frente de todo mundo. E o pior, ela coleciona traições. No episódio O Cão Arrasa Corações, durante sua festa de 46 anos, a Bonnie desaba e começa a chorar dizendo que não aguenta mais a vida que tem e que é difícil demais cuidar do marido. O Brian, mestre em se aproveitar desses momentos, chega para dar aquele conforto que ninguém pediu. E o que era para ser só um apoio virou um beijo de tirar o fôlego. Você é uma boa pessoa, vai ficar bem.
Gente, a mulher foi dar em cima logo do cachorro do vizinho. Essa me pegou de surpresa também. No começo ela até tenta se segurar, mas depois que o Joe descobre a traição e confronta ela, a Bonnie decide largar tudo e fugir com o Brian para começar uma vida nova. Dá pra acreditar? Nós dois merecemos. Quer saber? Vamos dar um fora daqui. Isso aqui é bizarro em todos os níveis. Em outro episódio, o Joe acaba ficando totalmente paralisado depois de um acidente naquela corrida de touros com o pessoal. E assim que o Dr. Hartman dá a notícia, a Bonnie simplesmente vira as costas, pega a Suzy e sai andando, deixando bem claro que já estava pronta para seguir a vida sem ele. Eu estou deixando o Joe e me mudando para a Europa, eu não contava com essa. Bonnie, espere! Meu Deus, isso é terrível, o que vou fazer? Em relacionamentos clandestinos, Bonnie se junta a Lois em uma viagem a Paris. A Lois até tenta organizar um roteiro de passeios, mas a Bonnie logo abre o jogo e revela o verdadeiro motivo dessa viagem. Eu vim aqui para ter um caso. Um caso? Com quem? Qualquer um. Meu Deus! Fiel ao que disse, a Bonnie começa a dar em cima de qualquer cara que passe por ela. O negócio escala tanto que ela chega ao ponto de convidar um desconhecido para o quarto de hotel onde ela e a Lois estavam hospedadas. Olha, Lois, não vá fazer um escândalo. Eu só precisava provar algo diferente do Joe. Bonjour. Lois, esse aqui é o François. Nossa, é pra... Muito diferente. E não para por aí. Quando esse cara convidou ela para morar de vez na França, ela cogitou seriamente aceitar a proposta. Lembra que ela largou o Joe para viajar para a Europa? Pois é, era esse cara que ela queria encontrar o tempo todo. Como se isso não bastasse, Bonnie admitiu descaradamente para Lois que já teve um caso com alguns caras que conheceu na internet. Eu já tive um caso. Você já teve um caso? Uhum. E não foi nada sorte. Vários. Só uns caras que eu conheci na internet. Sem palavras, cara. Talvez seja verdade o que Quagmire disse sobre Bonnie. Brian é um idiota, todos sabemos disso, mas eu acho que estamos esquecendo do fato de que a Bonnie é uma esquisita que tá sempre deixando claro que está aberta para negócio. Hoje em dia, a Bonnie só quer saber de dar um fim no marido na primeira oportunidade. Mas ó, se você achou a mudança dela chocante, espera só pra ver quem é que manda de verdade quando o assunto é traição. Número 1. Lois Griffin. Sério, eu não sabia disso não. Pensei que fosse outro personagem, Meg. Mas, tem aquela piada recorrente que ela, literalmente falando, não fica com ninguém, tá ligado? Pois é, chegamos ao topo da lista com a personagem que já traiu com o presidente, com o adolescente, com os melhores amigos do marido e basicamente... Meus parabéns! A puta do ano. Com qualquer um que passasse na frente dela. Ela vive pregando... Tô zoando. Mas, mano, é aquela que eu tive personagem, mano. Sou super certinha, nunca fiz nada, mas vou lá e taco 30 gaias no Griffin. Valores familiares, mas faz questão de destruir todos eles por debaixo dos panos. É a campeã absoluta de infidelidade em Quahog. Acha que eu tô sendo dramático? Então segura esse resumo das aventuras da Lois. Começando por uma das maiores, ela se envolveu com o próprio Bill Clinton no episódio A Jornada Fictícia de Bill e Peter. O Peter vira parça do presidente depois de ajudar ele com o carro. Mas, surpreendentemente, essa nova amizade é uma má influência para Peter. Tá bom, tô com fome, vamos lá. Quem tá aí? Ai, que droga, vai! Com o Peter ficando cada vez pior por causa das farras, a Lois não aguenta mais e decide invadir o quarto do presidente para dar aquele esporro nele. Só que em vez de dar uma lição de moral, ela deixa uma peça de roupa íntima. Como que alguém passa de esposa exemplar para traidora em 1 minuto? Eu te explico. No episódio Vai Stewie, a Meg finalmente consegue um namorado que parece atraente. Como era de se esperar, Quahog inteira entra em choque com a notícia. Mas no meio de toda essa surpresa, a Lois faz o impensável. Dá só uma olhada. Ai, que delícia, isso é tão sensual. Aposto que esse beijo tem gosto de refrigerante bala. Pois é, a senhora Griffin começou a ter fantasias logo com o Anthony, o namorado da própria filha. E não parou na imaginação não. Assim que a Meg saiu de casa, a Lois foi pra cima do garoto e os dois se pegaram. Quando a Meg voltou e deu de cara com aquela cena horrorosa, a Lois tenta se fazer de vítima.
Afinal, o que uma mulher de meia idade tá fazendo com um adolescente é bizarro demais. Mas a nossa número 1 não para de subir o nível da infidelidade. No episódio Ele é o Cara, ela conhece o apresentador Richard Dawson e você não vai acreditar na reação dela. Espere, como o Peter vê isso e não faz nada? Em Vida Nova para Lois, Lois vê Justin Bieber e é seguro dizer que ela ficou louca. Só tira sua calça, fofura. Pare aí, sai de perto dela! Sim, louca de desejo. Em As Novas Aventuras do Velho Tom, Lois cobiça o novo repórter do Canal 5. Eu estou aqui em seu estúdio em cima da Petco pra ver se consigo ficar nessa posição por toda a aula. Ele é tão bonito e engraçado. Mas, apesar de quão loucos esses casos são, talvez nada supere esta vez em que Lois se casa com Brian, depois de pensar que o Peter tinha morrido. Sem confirmar, ela cede às investidas de Brian e se casa com ele. Vem cá, meu amor. Espera, Peter. Tem uma coisa que precisa saber. Eu não sei muito bem como contar isso, mas que eu me casei de novo. O quê? Só que foi o Peter aparecer que ela descartou o Brian na hora para ficar com o marido. Imagina trair 2 homens no mesmo episódio? É muita falta de noção. Quando se trata de ser infiel, Lois vence todos nesta partida e sai orgulhosamente com um troféu. Ela não pensa 2 vezes em partir o coração de alguém para satisfazer os próprios desejos. E o pior, ainda te dá um sermão de moral logo em seguida. Mano, mas é cada coisa. O Family Guy tem dessas, tá ligado? Mas, enfim, é só o vídeo. Mano, é bizarro, tá ligado? Eu não falei tanto porque já é um vídeo grande e eu tenho que editar pra lançar isso aqui ainda hoje, mas... Enfim, eu acho meio bizarro como esses desenhos normalizam coisas que não deveriam normalizar. E muita gente normaliza, tá? Que não deveria mesmo, tá ligado? Porque se uma pessoa trai uma pessoa, é por algo da própria pessoa, tá ligado? Primeiramente, se você tá começando a gostar de alguém, não trai a pessoa. Primeiro, vai, conversa com a pessoa, não estou mais interessado em você. A gente tem que conversar um pouco mais sobre o assunto. Se puder mantenha um pouquinho mais, mas se você realmente não estiver gostando, você se separa da pessoa e depois acaba partindo para um novo amor e tal. É mais inteligente do que você trair uma pessoa, porra. Nunca façam isso. Isso só dá problema. Esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Deixa o like. Tchau.